Isto é Grimm, e eu não gosto disso. Oi, meu nome é Sydney Watson, bem-vindo de volta ao inferno. E como sempre, antes de começarmos, o vídeo de hoje é patrocinado pela InVideo AI. E pela amizade. E por amizade, eu quero dizer a nossa amizade. É por isso que você também deve conferir minha recém-lançada pequena empresa de chá, Lions Tea Exchange. É uma ótima forma de apoiar meu canal, experimentar chás deliciosos e eu curto embalar seus pedidos. Isso me alegra. O link está na descrição caso queira conferir. Além disso, porque sei que muitos de vocês vão perguntar, são piercings? Sim, eles estão na minha pele e não, eu não colei um monte de strass no meu peito. Agora, tem havido tanta discussão e comentários recentemente sobre cirurgia plástica e o que torna uma pessoa atraente. E não, eu não estou falando sobre essa estranha tendência de pessoas importunando celebridades atraentes e chamando-as de medianas. Eu vou precisar que você pare com isso. No início do ano, a atriz de Boys, Erin Moriarty, detonou todos nas redes sociais depois que uma postagem se tornou viral comparando uma imagem de Moriarty em sua adolescência tardia a uma foto dela após uma sessão de fotos onde suas bochechas parecem muito afundadas. Então, um vídeo se tornou viral no TikTok de uma mulher pedindo às pessoas para adivinhar sua idade. Muitos respondentes disseram que ela parecia ter 50 ou 60 anos e a criticaram por não ter feito procedimentos estéticos. A mulher ficou justificadamente bastante chateada com isso, considerando que ela tem apenas 38 anos. E você sabe, eu continuo vendo todos esses vídeos de homens tentando ganhar 1 centímetro extra de altura circulando por aí, onde eles quebram as pernas e tentam esticar os ossos. Isso soa realmente horrível quando eu falo em voz alta. Mas outro dia, em minhas andanças pela internet, me deparei com um vídeo no X, anteriormente Twitter, de uma mulher detalhando sua recuperação após fazer um lifting na sobrancelha temporal. Temporal. Este é o processo de alterar a área da testa e levantar as sobrancelhas. O vídeo exibe o rosto da jovem antes e durante sua recuperação após a cirurgia. Mas o que foi realmente interessante sobre isso foi que os comentários no vídeo estavam criticando todo o processo, dizendo que a garota parecia muito melhor antes de ter feito esse procedimento, e questionando por que ela faria isso em primeiro lugar. E tudo isso me fez pensar sobre como as coisas saíram rapidamente do controle no que diz respeito ao que é considerado atraente. Parece que estamos vivendo em uma era em que as pessoas parecem incapazes de interpretar como um rosto normal é e deve ser. E como resultado disso, estão fazendo procedimentos cada vez mais invasivos e loucos, perseguindo padrões completamente inatingíveis. A humanidade sempre teve uma preocupação com a atratividade física, mas o advento da internet e das câmeras de celular que conhecemos e amamos hoje foram um divisor de águas, no que diz respeito à forma como percebemos a nós mesmos e aos que estão ao nosso redor. Estamos expostos à nossa própria aparência muito mais do que nunca na história registrada, graças às redes sociais. Eu nem acho que os camponeses de antigamente tinham acesso a um espelho. A água é o espelho da natureza? Foi o melhor possível. Nossa obsessão com beleza física, superexposição de rostos, redes sociais e procedimentos cosméticos impressionantes resultam numa receita para o desastre. Então é sobre isso que vamos falar hoje. Por que as redes sociais estão arruinando e distorcendo nossas percepções de nossos próprios rostos graças a selfies e filtros? E por que perseguir metas irreais em relação à sua aparência é loucura? E claro, meus avisos de sempre, este vídeo não é de forma alguma exaustivo. Não critico as escolhas que as pessoas fazem sobre sua aparência. Eu pessoalmente participo das conversas, é por isso que às vezes minhas sobrancelhas ficam assim. Mas realmente acho que essa é uma conversa que precisa ser feita porque algumas coisas erradas estão acontecendo e eu não sei, eu quero apontar isso. Com as cirurgias cosméticas, filtros e pessoas não sabendo como os rostos realmente são, há uma boa notícia. O InVideo AI, patrocinador deste vídeo, está usando IA e tecnologia para o bem. Se você já quis criar um vídeo, sabe que pode ser um pouco desafiador e muito demorado. Mas o InVideo AI está tentando mudar isso, permitindo que você crie e edite vídeos usando simples prompts de texto. Inicie com um prompt de texto simples sobre a ideia do seu vídeo. Quanto mais detalhes, melhor o resultado. Com base no primeiro corte que a NVIDIA gera, continue aprimorando sua criação com a interface amigável deles.
Já ponderou sobre como uma simples manchete pode moldar sua percepção da realidade? Ele escreverá o roteiro, selecionará imagens relevantes e permitirá que você insira sua voz e legendas. Ou seja, se você quer que seu vídeo seja narrado por você, a NVIDIA pode fazer isso acontecer. E se você não gostar de algo na tela, pode fazer edições fáceis em qualquer uma dessas coisas usando a caixa de comando. Eu não gostei de um corte que o InVideo me deu, então pedi para começar o vídeo com uma piada. Por que o presidente tropeçou durante seu discurso? Ele tentava evitar problemas difíceis. Sei que a equipe da InVideo AI está empenhada em permitir que todos transformem suas ideias em vídeos prontos para publicação, e esta é apenas a primeira versão, indicando que coisas ainda maiores estão por vir. Você pode experimentar o InVideo AI gratuitamente hoje. Se leva a criação de conteúdo a sério, pode obter o mesmo plano pago que eu tenho, a partir de apenas $20 por mês. Isso permite remover marcas d'água e acessar clonagem de voz e muitas filmagens de alta qualidade. Então, clique no link na descrição e use meu código para obter o dobro de créditos de geração de vídeo no seu primeiro mês. Em 2012, uma menina de 13 anos chamada Julia Bloom criou uma petição no Change.org pedindo para a revista Seventeen publicar mais fotos não editadas de suas modelos. Bloom disse que o bombardeio de imagens excessivamente editadas na revista estava causando nela e em seus colegas problemas de autoestima relacionados aos seus próprios corpos. A petição dizia: aquelas mulheres bonitas que vemos nas revistas são falsas. Elas são frequentemente editadas no Photoshop para parecerem mais magras e com uma pele perfeita. Uma garota que você vê em uma revista provavelmente parece muito diferente na vida real. Por isso, estou pedindo à revista Seventeen que se comprometa a publicar mensalmente uma seção de fotos real e inalterada. Eu quero ver garotas comuns que se parecem comigo em uma revista que deveria ser para mim. Bem, espero que a Julia saiba que em 2024 os anunciantes estão tentando esse tipo de coisa o tempo todo e não está indo tão bem. Certamente não foi o primeiro pedido para que as revistas publicassem fotos menos editadas ou sem edição alguma. Na verdade, essa petição surgiu bem após o início das críticas ao uso do Photoshop na mídia e publicações. Anos antes, em 2011, a Associação Médica Americana anunciou em um comunicado à imprensa que estava adotando uma nova política contra a edição de fotografias, particularmente aquelas apresentadas em publicações voltadas para adolescentes que, citando, promovem expectativas irreais de uma imagem corporal adequada. O comunicado dizia em parte: devemos parar de expor crianças e adolescentes impressionáveis a anúncios retratando modelos com tipos de corpo que só podem ser alcançados com a ajuda de softwares de edição de fotos. Pouco tempo depois, as pessoas aplaudiram a revista Intelligent Life por apresentar uma foto não alterada de Cate Blanchett em sua capa. O editor-chefe da publicação, Tim DeLisle, escreveu sobre a decisão deles, dizendo que outras revistas editam celebridades tão pesadamente que você se pergunta por que o fotógrafo não fez uma sessão com a estátua de cera deles. Ele acrescentou que a foto de capa de Cate Blanchett na Intelligent Life estava pelo menos tentando refletir a vida real, e era um sinal curioso dos tempos que isso era algo a se falar. Mesmo nessa época, muito antes da internet, smartphones, softwares de edição e redes sociais como conhecemos hoje, as pessoas já estavam denunciando os problemas associados à edição da aparência das pessoas de uma maneira que era antinatural. Isso era de fato tão importante que as revistas eram rotineiramente atacadas e criticadas por retocar modelos ou editar seus corpos e aparências de uma maneira que era completamente inatingível para a pessoa média. Eventualmente, começaram a aparecer na internet timelapses mostrando o processo de edição em imagens de revistas, mostrando do início ao fim o quão irreais as fotos finais realmente eram. Nós que crescemos durante esse tempo fomos repetidamente avisados que o que estávamos vendo não era real e seria imprudente tentar imitá-lo. As garotas do Tumblr, na verdade, foram na contramão e iniciaram o movimento de aceitação da gordura. Foi um tempo estranho e confuso. Mas o que não sabíamos então era que o pânico do Photoshop dos anos 2000 e início dos anos 2010 estava preparando o cenário para problemas reais que surgiriam parcialmente como resultado do software de edição. Aparências irreais e inatingíveis iriam se tornar um problema. Mas não foram as imagens altamente manipuladas de modelos em revistas que distorceriam drasticamente as percepções das pessoas sobre a atratividade. Foram as imagens completamente fabricadas que as pessoas criariam de si mesmas. O que obviamente não é nada melhor.
Em janeiro de 2024, Courtney Ball, usuária do TikTok, postou um vídeo de seu rosto sem filtro e maquiagem. Ela escreveu: "Aqui está um lembrete de como é o rosto natural de uma jovem de 28 anos sem procedimentos estéticos." Ela mostrou seu rosto de diferentes ângulos antes de dar um zoom nas linhas finas ao redor dos olhos, escrevendo ainda que descoloração, rugas e imperfeições são todas normais. Como esperado, a seção de comentários da Ball foi um verdadeiro caos. As pessoas são inerentemente tolas. Algumas pessoas a acusaram de parecer ter 40 anos, enquanto outras disseram que ela estava completamente danificada pelo sol. Mas algumas mulheres realmente se manifestaram em defesa dela e até postaram seus próprios vídeos sem filtro em apoio. Os meios de comunicação foram rápidos em escrever sobre essa enxurrada de vídeos, celebrando esse fenômeno completamente misterioso de mulheres da geração X e millennials, lembrando a internet de como é a pele texturizada, postando suas faces sem retoques. Não, isso não é uma piada, é uma manchete real. Embora eu zombe desses artigos, o que eles descrevem é um problema real. Eu odeio isso aqui. Hoje, muitas pessoas estão tentando atingir um padrão que simplesmente não existe. Um que é totalmente ditado por filtros e aplicativos de edição de fotos como o Facetune. E isso começou uma espécie de tendência alternativa, onde as pessoas estão postando seus rostos sem edição na tentativa de desfazer um pouco disso, lembrando aos outros como a pele real realmente se parece. Este é o meu rosto com uma luz de anel e o filtro de glamour ousado. Este é o meu rosto com um filtro mais suave e uma luz de anel. Sem luz de anel. Ops, brincadeira. Sem luz de anel. Sem filtro. Então essa é a minha cara na vida real e com a reação alérgica e urticária que estou tendo em todo lugar. Sim. O problema é que, mesmo com algumas pessoas tentando desfazer o dano aqui, nossas percepções já foram definidas, o que eu acho que é muito exemplificado pelo fato de que as pessoas na internet não parecem saber como as pessoas reais deveriam parecer. E mesmo que saibam, estão empenhadas em mudar suas aparências para refletir o que vem nas telas dos seus telefones. Em 1º de março de 2021, uma mulher postou uma captura de tela do subreddit Skincare Addiction no ex-anteriormente conhecido como Twitter. A captura de tela era de outra mulher perguntando como ela poderia remover a textura de sua pele com uma foto de seu rosto para ilustrar sua pergunta. A pele dela na foto, a propósito, está incrivelmente clara e parece realmente bonita. A ex-posteadora legendou a captura de tela: "Os filtros distorceram totalmente a percepção das pessoas sobre seus rostos." Isso é dizer o mínimo. Filtros, selfies e softwares de edição de fotos mudaram fundamentalmente a maneira como as pessoas se veem e veem os outros. E agora existe essa crença bizarra que persiste de que qualquer coisa menos que uma pele perfeitamente lisa é antinatural e algo que precisa ser corrigido. Quando penso sobre isso, eu acho meio estranho. Muitas mulheres adultas desejam que seus rostos tenham a aparência do bumbum de um bebê. Mas, de forma deprimente, isso é apenas a ponta do iceberg quando se trata do dano causado à percepção das pessoas sobre seus próprios rostos e aparências em geral. Em 2018, 3 anos após o Snapchat lançar filtros, publicações começaram a questionar a relação entre plataformas como o Snapchat e Instagram e a cirurgia plástica. Um ano depois, um estudo confirmou que as mídias sociais, filtros e aplicativos de edição de fotos podem estar associados a uma maior aceitação da cirurgia cosmética. O termo dismorfia do Snapchat, também conhecido como dismorfia de filtro, surgiu neste contexto. Isso se refere ao fenômeno psicológico de pacientes trazendo selfies filtradas para seus cirurgiões para ilustrar as alterações cirúrgicas desejadas que estão procurando alcançar. Aposto qualquer coisa que em alguns anos isso será classificado como uma doença mental. Marque minhas palavras, Suzy vai entrar no consultório do médico e explicar por que ela precisa de 15 implantes de bochecha e ele vai ficar tipo, alô, polícia? Na verdade, pensando bem, provavelmente não, considerando que existe uma série inteira dedicada a cirurgiões corrigindo cirurgias que outros não deveriam ter feito, chamada Botched. Antes de meados de 2010, a capacidade de alterar completamente a aparência digital era inacessível para a maioria das pessoas. Era algo que precisava ser feito profissionalmente, ou um indivíduo precisava ter acesso a um software de edição, um bom computador e a habilidade para realmente editar. Mas à medida que as plataformas de mídia social cresceram e se expandiram, e as aplicações de telefone se tornaram cada vez mais avançadas,
As restrições sobre o que poderia ser feito com as imagens mudaram drasticamente. De repente, qualquer um podia alterar suas imagens em qualquer lugar e momento, a partir da palma da mão. Quando os filtros apareceram pela primeira vez em 2015, eles não eram particularmente complicados. Uma pessoa poderia se dar orelhas de cachorro ou colocar um arco-íris na cabeça, mas em apenas alguns poucos anos, eles evoluíram para algo que poderia mudar fundamentalmente a aparência de alguém de uma maneira quase imperceptível ao olho humano. Os filtros de beleza ajustam diversas características faciais. Alguns adicionam maquiagem, aumentam os olhos, diminuem o nariz, suavizam a pele ou afinam o rosto. Mas alguns são ainda mais complexos que isso, como o filtro de rosto perfeito no TikTok e Instagram, que ajusta os traços faciais de acordo com a chamada proporção ideal. Com o passar do tempo, esses filtros se tornaram cada vez mais sofisticados, particularmente no TikTok, onde alguns usuários estão apontando que o software é tão bom que você nunca saberia que o que está olhando não é o rosto de uma pessoa real. Descobri que o novo filtro de beleza viral foi criado com aprendizado de máquina. Ao contrário dos filtros de beleza tradicionais que usam uma malha facial 3D aumentada, que é sobreposta ao seu rosto, filtros como o look adolescente de glamour ousado usam uma tecnologia de aprendizado de máquina chamada GAN, o que significa que cada pixel do seu rosto é regenerado e depois emitido após referenciar outro conjunto de dados de imagens. É por isso que o filtro parece tão realista. Isso é tudo. Este é Angsta. Acabou e saiu. Que merda agora? A maioria dos filtros que as pessoas usam diariamente não são tão avançados, eles têm suas falhas óbvias, mas isso não quer dizer que em algum momento no futuro eles não serão. E isso levanta algumas questões muito deprimentes sobre o quanto tudo isso pode piorar. A dismorfia de filtro já está se manifestando em nível cirúrgico, com pessoas aparecendo nas clínicas médicas com uma imagem filtrada de si mesmas dizendo "quero parecer assim, por favor". Um vídeo da Vice de 2018 acompanhou duas jovens que fizeram cirurgia cosmética para não só aparecerem mais com suas fotos editadas, mas também para ficarem melhores em selfies. Marla Fresa diz que o popular aplicativo de edição, Facetune, é como uma cirurgia plástica no celular, e quanto mais você edita, mais obtém satisfação e euforia instantâneas. Ela concluiu que eu poderia fazer a cirurgia para me tornar a imagem que realmente quero retratar. Fresa fez uma cirurgia no nariz para se parecer mais com a foto que ela edita. 19 anos, contou ao Vice que busca fazer cirurgia no nariz há anos para finalmente poder tirar as fotos que deseja. Não posso deixar de achar isso incrivelmente deprimente. Mesmo considerando que sou uma pessoa que é principalmente a favor da cirurgia plástica, desde que as pessoas não estejam cortando membros saudáveis e coisas do tipo. O que também é uma coisa realmente estranha. Este vídeo da Vice foi feito há 6 anos. Ela cá. E as coisas só têm melhorado cada vez mais nos anos seguintes, com melhores aplicativos e melhores filtros e o TikTok explodindo. Mas, claro e obviamente, isso só continuou a exacerbar o que já era um problema bastante difundido. O TikTok recebeu muitas críticas por todo tipo de coisa, como suas estranhas microcomunidades ou sua página YouPage predatória. Mas uma das questões que parece passar despercebida é a maneira como o aplicativo lida com selfies e filtros. Em 2021, surgiram especulações de que o TikTok estava secretamente aplicando filtros de beleza nos vídeos dos usuários sem o conhecimento deles. O Massachusetts Institute of Technology Review inicialmente descartou isso como erro, porém, desde então, usuários continuam relatando que o TikTok define filtros automaticamente em seus vídeos, exigindo desativação manual. Não sei se mais alguém acabou de atualizar seu aplicativo, mas olhe o que estou descobrindo ao abrir minha galeria de fotos. Eu sabia que meu rosto parecia estranho, porque não era o meu. Não há opção com a marca de verificação. Se o seu filtro está ligado ou não, ele automaticamente o coloca em um alisamento de 30. Branqueou meus dentes, mas não mexeu com meu nariz, então eu acho que pratear os revestimentos onde você pode encontrá-los se livrou das minhas olheiras, o que não consenti e mudou o grau do meu nariz. O que é preocupante nisso é que é o padrão. Eu não estou optando por isso, e sinto que precisamos estar traçando a linha no consentimento para alterar o rosto de alguém. Tenho quase certeza de que é por isso que a câmera do TikTok tem retoque automático ativado, porque com ele desligado, vemos todas as falhas e imperfeições na nossa pele. Quando você faz uma live no TikTok, todos os recursos aprimorados são ativados automaticamente, exigindo desativação manual. É assim que eles mudam o formato do rosto. TikTok é realmente seriamente um aplicativo tão psicótico? Talvez eu pense assim por estar velha agora e não entender, mas...
O que é isso? O assustador é que, se isso for verdade e continuar acontecendo, e se filtros estiverem sendo aplicados nos vídeos das pessoas sem o conhecimento delas, então o que elas estão vendo sem saber é uma percepção alterada do próprio rosto. Esses são apenas meus pensamentos e percepção, mas isso certamente está alimentando o motivo pelo qual as pessoas estão tão insatisfeitas com a própria aparência. Um estudo de 2022 descreveu este problema da seguinte forma: as jovens mulheres, no final das contas, desejam mudar sua aparência porque acreditam que deveriam parecer como aparecem na versão filtrada de si mesmas. Isso indica que elas não são mais capazes de analisar como aparecem na realidade. As jovens mulheres frequentemente reagem sentindo-se autoconscientes quando veem uma foto de si mesmas sem nenhum filtro. E, infelizmente, para piorar a situação, tudo isso é exacerbado por uma pequena coisa chamada câmera frontal, conhecida pela maioria de vocês, eu presumo, como a câmera de selfie. Criticize-nos, bebês pré-2000 à vontade, mas na nossa adolescência, pelo menos tínhamos câmeras manuais que você precisava segurar bem longe do rosto, senão ele não funcionou e colocarei algumas dessas fotos na tela, pois também não ficaram tão boas. Eram tempos mais simples, melhores tempos. O que não parece ser tremendamente bem compreendido hoje é que tirar fotos com a câmera frontal distorce drasticamente a sua aparência. Isso não é conjectura, é um fato. É por isso que sua testa parece enorme, e então por que você parece não ter orelhas? Sou Caleb, fotógrafo profissional de boudoir. E esse pequeno acaso de como a luz passa pelo vidro está realmente arruinando a maneira como nos vemos. As câmeras de selfie são todas de ângulo amplo, o que faz sentido porque assim não precisamos segurar nossos braços a milhões de quilômetros de distância para tirar uma foto de nós mesmos. Isso também exagera nossos traços faciais, deixando narizes mais largos e orelhas desaparecendo. Isso nos dá uma visão não natural e imprecisa do nosso rosto. Uma lente de retrato típica é muito mais ampliada, por isso os fotógrafos geralmente ficam mais distantes ao tirar fotos. Essa lente de retrato fará você parecer como você mesmo e da forma como os outros te veem. O fenômeno da câmera de selfie levou a um aumento real no número de rinoplastias, pois as pessoas têm uma visão distorcida de como seus narizes parecem. Cirurgiões plásticos têm pesquisado como as câmeras de selfie afetam a autoimagem dos pacientes e buscam novas formas de abordar o assunto com eles. O que é mais um motivo pelo qual nós, como sociedade, precisamos aprender a ser mais gentis conosco mesmos. A luz que passa pelo vidro não deve distorcer nossa autoimagem. O estudo que este homem referencia aqui é de abril de 2022 e se chama Tamanho e Percepção de Características Faciais com Fotografias de Selfie e suas implicações em rinoplastia e cirurgia plástica facial. Determinou que selfies tiradas com a câmera frontal alteram como o rosto de uma pessoa aparece nas imagens. Disse que, cada vez mais, os pacientes usam fotografias tiradas com a câmera frontal do smartphone, selfies, para discutir seus objetivos com um cirurgião plástico. O objetivo deste estudo foi quantificar as mudanças no tamanho e na percepção das características faciais ao tirar uma selfie em comparação com o padrão ouro da fotografia clínica. Pesquisadores descobriram que o 6,4% maior em selfies de 31 centímetros e 4,3% maior em selfies de 45,7 centímetros, comparado a fotos tiradas profissionalmente. Com a crescente popularidade das selfies, esses dados possibilitam uma comunicação mais precisa entre o cirurgião e o paciente. Além disso, as descobertas do autor fornecem dados para os fabricantes melhorarem o impacto social das câmeras de smartphones. Você pode estar se perguntando por que estou te contando tudo isso? E eu vou explicar se você apenas tiver paciência, Sandra. A enxurrada de filtros, softwares de edição de fotos e redes sociais obviamente teve consequências de longo alcance. É como se o medo da geração Z de envelhecer estivesse contagiando o restante da população e nos infectando a todos. Mas quando chegamos a um ponto em que pessoas na casa dos 20 anos que não fizeram procedimentos estéticos são ridicularizadas online por coisas normais como linhas finas e outros sinais de envelhecimento e maturidade, nós temos um problema. E essa percepção, obviamente imprecisa e bizarra de rostos e atratividade é apenas exacerbada pelas inúmeras celebridades que recentemente saíram do inferno, ostentando cirurgias plásticas drásticas e alterações faciais, nomeadamente rinoplastias, elevações temporais e remoção de gordura bucal. Remoção de gordura bucal, não sei como explicar isso. Este procedimento remove a gordura da bochecha inferior para destacar a estrutura óssea facial.
E é por isso que eu quero transmitir a qualquer pessoa que esteja assistindo a este vídeo, não apenas as jovens mulheres que parecem ser as mais afetadas, para ser mais gentil consigo mesma, por mais que isso pareça bobo, e para parar de se impor padrões que são literalmente impossíveis de alcançar. E digo isso como alguém que adora uma boa selfie. Mesmo eu, como rainha das selfies, sei que se eu usasse muitos filtros ou editores de fotos no meu rosto, provavelmente não gostaria mais dele. Isso pode parecer bobo, mas é por isso que não uso contorno no rosto, cílios postiços ou extensões de cílios raramente. Quanto aos meus lábios, sei que estou faltando um lábio superior, por isso não faço preenchimento labial. Porque veja bem, eu prefiro muito mais existir assim. A questão é, já estamos em meio à dismorfia de filtro? Isso não é algo que está no horizonte, já está aqui, e neste ponto já vimos o quão mal algumas dessas cirurgias vão envelhecer. Mas a realidade preocupante é que, com o passar do tempo, esse problema só vai se tornar mais pronunciado. No final das contas, se você transformar seu rosto em um acessório que precisa acompanhar as últimas tendências, baseado em algo que é completamente inatingível e irrealista em primeiro lugar, com o passar do tempo, você inevitavelmente corre o risco de ser deixado para trás quando essas tendências inevitavelmente mudarem. Embora eu pessoalmente não acredite que o corpo de alguém deva estar sujeito a tendências, vimos como isso se desenrola em tempo real. No final, e tragicamente, isso significa que as pessoas que sofreram e se cortaram para atender à última tendência ou filtro completamente são deixadas perseguindo infinitamente algo que nunca realmente alcançarão. Agora abro espaço para todos. O que todos vocês acham? Você é alguém que acha que isso é um grande problema? Que filtros e aplicativos de edição de fotos e afins estão definitivamente tendo um efeito muito prejudicial na população e realmente precisamos controlar isso? Você é alguém que pensa que isso não é um grande problema, e se você é alguém que é suscetível a filtros e edições e afins, isso é um problema seu, não um problema social mais amplo. O que você acha do TikTok aplicando filtros automáticos nos vídeos das pessoas e enganando-as a pensar que é assim que elas realmente parecem? Você acha que isso é auto-infligido? Você acha que as pessoas deveriam ser mais inteligentes sobre como usam as redes sociais? E esses aplicativos quando se trata de mudar seu rosto e o que você pensa sobre essa questão em geral. Como sempre, se você chegou até aqui no vídeo, parabéns. Eu sempre gosto de tê-los comigo durante a jornada. Se você ainda não se inscreveu e gostaria de ver mais deste tipo de conteúdo, sinta-se à vontade para se inscrever no canal. Obviamente, isso ajuda muito. Deixe um like e um comentário neste vídeo, pois leio a maioria dos seus comentários e gosto de ouvir suas opiniões, especialmente sobre questões relevantes como esta. É isso por hoje, pessoal. Fiquem bem e seguros. Vejo vocês no próximo vídeo. Lindezas!